E aí pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui hoje com esse vídeo. É um vídeo que eu pretendo falar um pouco sobre fé e Estado, política e igreja. Existem de fato muitas dúvidas. Algumas pessoas afirmam que igreja e Estado não funcionam, ou religião e política não andam juntos. Mas, na verdade, se a gente analisar fatores históricos, durante muitos anos, durante muito tempo, nós sempre podemos observar que o Estado ele se mete na religião. O Estado totalitário ele sempre vai interagir com a religião. Ou ele vai ajudar, ou ele vai prejudicar. Ou ele vai contribuir, ou ele vai atrapalhar. E hoje eu estou aqui trazendo alguns vídeos, alguns artigos, algumas reportagens onde Lula, onde a esquerda, eles de certa maneira, eles querem afirmar, eles querem falar que o PT, um partido de esquerda, ele tem grande interesse na fatia dos eleitores evangélicos. E eu até posso dizer que Lula ele tem um certo interesse nos católicos e evangélicos. Mas a matéria, ela realmente vai tratar de evangélicos. Observe que está escrito assim: Lula quer criar núcleos evangélicos do PT nos estados, diz jornal. Estratégia é atrair eleitorado conservador. Assessor especial de Bolsonaro critica, vão defender aborto, questionou. Então você vê que não foram os evangélicos que buscaram a esquerda, o Lula. É Lula, um partido político interessado nos cristãos evangélicos. E essa matéria, ela é uma matéria que Lula, conforme muitos dizem, ele é estrategista. Ou seja, Lula já está aí durante muitos anos. Lula está na estrada durante muito tempo. E ele sabe fazer política. Lula é um ser político. Ainda que de esquerda, ainda que alguém que, de acordo com as pesquisas sérias, Lula é tratado como um bandido, como um corrupto, como alguém que roubou milhões de reais da nação brasileira. Mas Lula, pensando já em 2022, quando até então o STF diz que ele está apto para concorrer nas próximas eleições presidenciais, Lula ele já começa a criar um plano para pegar essa fatia de cristãos evangélicos que votam em Bolsonaro. E vamos agora ver o que de fato a esquerda está tramando para atrair essa fatia do eleitorado brasileiro. Observe comigo outra matéria da Gazeta do Povo. Diz o seguinte: como a esquerda quer se aproximar do eleitorado evangélico de olho nas eleições. E aí, a gente descendo aqui, a gente observa nessa foto, nós vemos ali um grupo de pessoas com placas de Lula livre, 13, e algumas pessoas do partido do PT, como a Benedita da Silva, que já foi até na igreja que eu era membro. Eu até abro aqui
Eu faço parte há pelo menos 30 anos da Igreja Batista. Embora eu conheça diversas igrejas, eu sei como funciona uma Assembleia de Deus, uma igreja presbiteriana, mas eu entendo mesmo mais de fazer parte da Igreja Batista. E essa mulher, Benedita da Silva, ela já foi na igreja que eu era membro. E ela ali teve a sua palavra, e ela ali pregou. Até então, ela não falou nada sobre socialismo, mas esse plano ele é antigo. Pelo menos faz uns 15 anos que Benedita da Silva esteve na igreja que eu era membro. E ela esteve lá pregando. Mas, na verdade, quando eu vejo essa matéria da Gazeta do Povo, ela só vem mostrar que o plano de Lula está em ação. Vamos ver aqui outra matéria. Estadão. Olha só o que diz o Estadão. Centro e PT disputam com Bolsonaro eleitorado evangélico para 2022. Ainda fala mais. Ao defender templos abertos, Bolsonaro consolidou apoio de grandes pastores. Lula quer PT falando diretamente com fiéis. E candidatos de centro iniciam ofensivas para se aproximar de evangélicos. E aí, lendo ali um trecho, um pouco mais embaixo, nesse primeiro parágrafo, fala o seguinte: veja bem, matéria do dia 16 de abril de 2021, matéria recente, do Estadão. Olha só o que diz o primeiro parágrafo. Fala assim: importante base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, os evangélicos, eles podem ser decisivos na disputa presidencial de 2022. Cientes disso, os potenciais adversários na disputa se articulam para conquistar, ao menos, parte desse apoio, hoje majoritariamente direcionado para a reeleição do presidente. Embora sem sucesso, Bolsonaro ganhou ainda mais pontos com esse eleitorado ao tentar convencer o Supremo Tribunal Federal, o STF, da abertura de templos em meio à pandemia do novo, você sabe o nome, mas eu não vou falar para não poder deixar esse vídeo em baixa. Então você observa que o PT e os partidos de centro, eles estão interessados nos cristãos evangélicos. E nós vamos ver daqui a pouco qual é o percentual de cristãos evangélicos hoje no Brasil. Será que os cristãos, pegando os evangélicos e pegando também os católicos, será que essa fatia da sociedade brasileira ela é capaz de fato de eleger um presidente? Aparentemente sim. Eu posso aqui afirmar, o Brasil ele é um país conservador. O Brasil, embora o Estado, o país seja laico, mas o Brasil, a maioria da religião praticada é o cristianismo. Isso é um fato. Isso é um fato. E os políticos que eles agora, que são alguém que está querendo se meter ou alguém que está querendo se associar à fé, à religião. Então, às vezes, quando nós cristãos, quando nós evangélicos, nós afirmamos, olha, igreja e Estado não podem se misturar. Realmente, não deve se misturar. Mas todas as políticas públicas, todas as ações feitas na política, ela, de certa forma, ela vai atingir a vida de qualquer sociedade, seja ela formada por cristãos ou não.
Então a esquerda está de olho nos cristãos. A esquerda, o PT, a centro-esquerda, eles estão interessados em ganhar apoio dos evangélicos. Será que eles vão conseguir? Será que eles têm condições para isso? É isso que nós vamos ver ao final desse vídeo. Vamos ver aqui agora uma outra matéria. Essa matéria eu peguei aqui do Politize. É quase um blog, na verdade, mas eu peguei ali um certo trecho que eu achei interessante e fala assim, sobre a questão de protestantes ou cristãos evangélicos eles se associarem com a esquerda. Deixa eu falar aqui uma coisa. Grandes homens de Deus, como o próprio Billy Graham, ele foi fundamental. Billy Graham, ele trabalhou muito na campanha de alguns presidentes republicanos nos Estados Unidos. E o último que praticamente ele ajudou foi o George Bush, né? Não o filho, o pai. E ele ali ajudou. Obviamente que ele sempre esteve ao lado, ele sempre demonstrou apoio para o Partido Republicano, que é um partido que se preocupa mais com a pátria, com a família e com os valores cristãos, ou com os valores de uma sociedade não corrompida. Então, às vezes, agora eu estou mostrando o contrário. Você viu ali que o PT ele estava muito interessado em, de certa forma, de certa maneira, ganhar o apoio dos cristãos. Mas nós também podemos ver algumas pessoas do meio cristão, por exemplo, aqui no nosso Brasil, o pastor Silas Malafaia, que é um homem eloquente, você pode até não concordar com tudo que ele pensa, que ele fala, mas que quando ele parte para um debate, ele se expressa e ele faz colocações incríveis, ele faz. Então, dificilmente alguém vencerá, por exemplo, um pastor Silas Malafaia em um debate, seja ele político, seja de aborto, não importa o assunto. O pastor Silas Malafaia, ele consegue se posicionar acerca de qualquer assunto. Mas esse site, nessa polêmica toda, ele fala uma questão interessante. Ele fala assim: nesse cenário, especialistas recomendam que os cristãos busquem respostas no próprio Jesus. O escritor norte-americano Reza Aslan, em seu livro Zelota, ele afirma: a vida e a época de Jesus de Nazaré descreve uma figura revolucionária e à frente do seu tempo. Ao proferir sermões muitas vezes distorcidos por más interpretações, Aslan afirma que Jesus tinha como objetivo, além de ensinar o amor, revolucionar politicamente a conjuntura em que viveu. E aí, fechando esse parágrafo, o fato é que Jesus da história não era um simples pacifista que pregava a palavra de Deus, mas um líder revolucionário que desafiou o Estado, não apenas pregou para ele. E é por isso que o Estado quis a sua morte, comentou o escritor em entrevista à revista Galileu. Então, disso que eu li aqui, uma coisa que me chama a atenção é Jesus, o foco dele foi pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar a graça de Deus para os judeus. Mas,
Entenda isso. Quando Jesus, ele, de certa maneira, ele estava ali no início do seu ministério, olha, o povo judeu, eles eram colônia romana. Os romanos estavam ali no meio do povo judeu, eram eles que permitiam, eram eles que davam uma espécie de concessão para que os judeus pudessem cultuar o seu único Deus. Mas, observe, quando o judeu ele fazia algo que ia de encontro com as vontades de Roma, eles prendiam, eles davam chicotadas, eles faziam tudo da maneira dele. E Jesus, certamente, ele confrontou muito o Império Romano. E, apesar de profetizado, mesmo que isso já estava escrito na palavra, Jesus, ele realmente ele confrontou os judeus, ele confrontou os romanos, ele confrontou até mesmo as forças espirituais das trevas, e por isso, a profecia se cumprindo, Jesus morre. Mas esse artigo, ele vem falar que nessa hora, o mais importante é que nós possamos ser cristãos e buscar resposta em Jesus. Será que nós estamos conseguindo buscar a resposta correta para 2022? Será que nós, como cristãos, estamos realmente conseguindo entender o cenário atual de CPI, de impeachment, de problemas, de acusações, de narrativas recorrentes? Será que nós, como cristãos, estamos entendendo? Jesus, ele foi morto, isso estava profetizado e tinha que acontecer. Mas nós, que somos pessoas, homens comuns, trabalhadores, talvez não, eu afirmo, nós não iremos morrer a morte de cruz, mas talvez já estamos perdendo a nossa liberdade, já estamos passando necessidades e dificuldades, e as coisas estão acontecendo. Será que realmente política e religião não caminham junto? Ou elas não se esbarram de certa forma, ou em certos momentos? Então, muito bem. Vamos ver aqui agora um outro artigo. Veja que gráfico interessante. Esse gráfico ele começa em 1940 e vai até o ano de 2030 com uma projeção. Entenda que esse gráfico, olha só, ele diz que em 1940, o azul ali significa os católicos e o laranja, creme, ele vai falar que são os evangélicos, ou seja, os católicos estão na linha de cima e os evangélicos na linha inferior. Observe que esse gráfico ele quer mostrar o seguinte, que conforme os anos eles vão passando, conforme os anos eles avançam, o número de católicos diminui e o número de cristãos evangélicos, eles sobem, eles crescem, eles aumentam. E a projeção diz que, matéria da revista Veja, que em 2030, e faltam apenas aí 9 anos, o número de cristãos evangélicos vai, no mínimo, ser igual, no mínimo, ele será igual ao número de católicos. Observem que em 40 era 95% de cristão católico
e apenas 2,7 de cristãos evangélicos. E essa curva de descida do catolicismo, de acordo com esse gráfico da Veja, ele começa a ficar realmente visível a partir do ano 2000 para cá. Então você vê que antes do ano 2000, ainda com as pesquisas, com o censo, IBGE e tudo mais, o número de católicos ali em 2000 ficou em 73,9%, quase 74% de católicos, isso estou falando do ano 2000, e apenas 15,4% de cristãos evangélicos. Agora, o que essa matéria mais interessa é o seguinte: esses dois mundos aí, esses dois caminhos se unindo, ou seja, o número de católico e o número de cristão evangélico, eles somam junto, basicamente, 85% da população brasileira. Isso não é pouca coisa. Hoje, no Brasil, para ficar mais fácil, nós somos 200 milhões de habitantes. Obviamente que não são todos que votam. Tem os mais idosos, tem as crianças, tem os jovens e por aí vai. Mas vamos imaginar que nós temos 200 milhões de pessoas votando, de eleitores. Observe que 85% de 100 milhões são 85 milhões de pessoas. Por exemplo, vamos ficar em apenas 1 milhão. Estou falando de 100 milhões, né? 100 milhões de eleitores, não 100 mil, 100 milhões de eleitores apenas. Vamos imaginar que esse é o corte, que apenas 100 milhões de pessoas estão aptas a votar ou desejam votar. 85% é de cristão. E aí, o gráfico, ele mostra algo interessante. Se você pegar os votos que Jair Bolsonaro obteve em 2018 e os votos do Haddad, você vê que, de fato, esse universo de voto, ele chega aí nessa fase de mais ou menos os seus 70 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas votando. Então, olha porque o PT e Lula estão interessadíssimos nesse bolo, nessa fatia da sociedade, para poder pegar esses votos para ele. A pergunta que eu faço é: será que o PT, será que o cristão vota em Lula? Será que o PT tem condições de receber votos de algum cristão evangélico? De acordo com que a matéria que nós lemos primeiro diz que Lula e esquerda estão criando células em cada estado para obter os votos dos evangélicos. Será que o Lula realmente ele tem essa capacidade? Será que a esquerda consegue realmente esses votos para tirar a diferença de Jair Messias Bolsonaro para o possível candidato da esquerda? Será Lula? Será Ciro? Não faço ideia. Mas uma coisa é certa. Assim como na África do Sul, durante muito tempo, durante muitos anos, os negros, eles são a maioria da população. E eles nunca, durante anos, ficaram sem ter um presidente negro ou preto. Hoje em dia, as cores elas têm umas certas regras, pretos ou negros. Mas, um dia o povo acordou. Um dia o povo falou: olha só, aqui neste país, nós somos a maioria. E nós queremos e teremos um presidente negro. E tiveram.
o próprio Mandela foi o presidente na África do Sul, após ficar anos preso. Então você observe que o Brasil, tendo uma maioria de cristãos, nós ficamos muito tempo sem ter um representante com políticas que seguem os caminhos daqueles que se dizem ou se entendem como conservador. Desde Collor, Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, esse povo todo aí, eles são esquerdistas, eles são socialistas, eles partem de ideias comunistas, são marxistas. E o cristão do Brasil, juntando católicos e evangélicos, podem e novamente decidirão o presidente do Brasil em 2022. Isso é um fato. E a esquerda quer esses votos. Será que vai ter? Tenho minhas dúvidas. Vamos ver aqui uma outra matéria. Essa matéria aqui é da revista, deixa eu subir aqui. Nós estamos falando aqui... Ah, legal. Isso aqui eu separei. Foi uma matéria que trata do Celtics e versus Rangers. Para quem gosta de um bom futebol, lá na Escócia existem dois clubes de futebol, os Celtics e os Rangers. E ele é um time de católicos e o outro é um time de protestantes. Qual é a grande história? A história é que a Escócia era um país católico até então. E um dia, os presbiterianos chegando na Escócia e sendo uma grande maioria, eles, de certa maneira, eles até proibiram os cultos católicos. E houve uma guerra que até hoje, essa guerra ela se torna visível na sociedade pela disputa de futebol do Celtic e dos Rangers. E eu já vi até um jogo desses dois times, foi até um bom jogo. Mas olha só o que diz ali o texto que eu separei. A questão da religião foi um ponto de grande debate na Escócia, fazendo parte da sua formação. O catolicismo que chegou na região por meio do avanço do Império Romano foi a principal religião dos povos escoceses durante alguns séculos. Em 1560, a Reforma Protestante chegou no país, sendo reconhecida pelo Parlamento escocês, que criou a primeira igreja presbiteriana e proibiu missas católicas, abolindo a figura do Papa no país. A adoção do protestantismo como religião oficial aproximou a Escócia da Grã-Bretanha. Então você observe que, por que eu separei esse texto? Se os católicos e os evangélicos, eles andarem junto nesta proposta política, nessa proposta de escolher o seu próximo presidente, ninguém pode vencer Jair Messias Bolsonaro. Porque os católicos e os evangélicos são a maioria. O que nós não podemos fazer enquanto cristãos, evangélicos e católicos, protestantes e católicos, é nos confrontarmos e deixar com que esse voto ele esteja diluído para diversos candidatos. Os católicos, os evangélicos, eles precisam estar unidos e não ser como os dois times lá da Escócia, né, que aqui no título
o Celtic e Rangers. Não sejamos católicos e cristãos protestantes evangélicos. Não sejamos como os Celtics e o versus Rangers. Vamos caminhar junto, porque um dia, por escolhas erradas, nós poderemos ficar sem poder cultuar o nosso Deus. Pegando aqui uma outra matéria, só para... não vou falar muito sobre isso. Olha só o que diz. Bancada evangélica de esquerda surge contra neopentecostais e conservadores. E aí, essa matéria, eu não vou julgar, eu não quero falar nada, mas aqui, nesse rodapé, ele diz o seguinte: Alexia é professora, pastora trans e pré-candidata à Câmara Municipal de São Paulo. A grande questão não é se Lula quer o voto dos evangélicos, ou se ele vai conseguir, ou se ele vai criar uma cúpula, ou se ele vai criar uma espécie de comitê, de campanha. A questão não é essa, a questão é a seguinte: o cristão, ele pode votar na esquerda, ou deve votar na esquerda, sim ou não? O cristão, conhecedor da palavra, ainda que ele não goste, por exemplo, do atual presidente, ele não gosta do Bolsonaro, ele acha que Bolsonaro para ele não serve, isso é democracia. Na minha visão, o mais correto era esse eleitor, já que ele não gosta de Bolsonaro, que é alguém que se aproxima, de certa maneira, nos costumes e nas pautas conservadoras, é Bolsonaro. Não existe outro. Eu não estou aqui dizendo que Bolsonaro ele é o perfeito, que ele é perfeito, que ele é um exemplo de cristão. Eu não estou afirmando isso. Agora, que Bolsonaro ele é o único que ele consegue trazer as pautas que um cristão deseja, atualmente só tem ele. A minha palavra no fim desse vídeo é que Lula, que a esquerda, eles não consigam tomar para si ou fazer com que os votos de cristãos, evangélicos e católicos possam fazer com que eles retornem para a presidência do Brasil. O Brasil ele é o país do futuro. Talvez que nunca chegue, mas a esquerda no poder significa o Brasil não o país do futuro, mas o Brasil o país do passado. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que eu fiz aí nesse meu primeiro teste. Eu estou aqui com algumas ideias. Estou montando o meu novo estúdio, tá? Breve eu trarei outros vídeos aqui interessantes, mas por hora eu fiz esse vídeo aí, tá? Espero que você possa comentar, curtir, e se gostou, que você possa compartilhar. Eu entendo que a direita, ela precisa de pessoas que tragam assuntos de várias formas. Certamente eu vejo muitos canais de YouTube, eu sigo muita gente de direita. E se você, que é de direita, se você pode me dar uma força, se você pode indicar esse vídeo, e você curtir, e você comentar, certamente eu vou me animar, eu verei isso como incentivo e farei muito mais vídeos. Eu já comprei câmeras, eu comprei lâmpadas especiais, eu estou montando o meu estúdio. Espero que ele fique muito legal em breve, mas eu preciso de incentivo. Então, de tudo que eu trouxe aqui, de tudo que eu comentei, de todas as matérias que eu apresentei, se você gostou, compartilhe, deixa o like, manda para frente, compartilha no grupo de Zap, e eu sou muito grato por isso, tá bom? Olha, esse canal, ele veio para ficar, e
até 2022, até outubro de 2022, eu trarei muitos vídeos, eu irei fazer aquilo que eu estou sendo chamado para fazer. É poder abrir os olhos daqueles que são conservadores e ainda pensam em votar em um ex-presidiário. Eu volto na próxima e até o próximo vídeo. Valeu!